Boa noite, fãs de Kimetsu. Hoje é o dia que acabaremos com esse debate. O maior debate de Kimetsu. Rengoku ou Tomioka sem a marca do caçador? Quem é o mais forte? Quem foi o maior oponente de Akaza? Tá, brincadeira. Finalizar esse debate nunca vai. Eu apenas irei apresentar normalmente os meus argumentos e mais um dos vários vídeos sobre Rengoku e Tomioka que tem no YouTube. Então, só para deixar claro, irei primeiramente narrar em sequência a luta de ambos e logo depois fazer uma comparação de seus atributos e feitos, para que ninguém fique perdido, afinal é super comum esquecer detalhes de ambas as lutas. Então, bora lá. Akaza adentra o campo de batalha caindo do céu, em frente a Rengoku, o Pilar das Chamas. Rapidamente, Tanjiro percebe o grau de dificuldade dessa lua superior, sendo a lua superior 3, a terceira lua mais forte de Muzan. Logo em seguida, sem pensar muito, Akaza rapidamente tenta finalizar Tanjiro, porém, Rengoku, mais rápido ainda, consegue evitar o ataque cortando o braço do Akaza em dois. Akaza, impressionado, recua e começa a elogiar Rengoku e o dá a opção de se tornar um demônio. E, além disso, cita o fato de Rengoku possuir um espírito de batalha realmente muito polido. Rengoku nega e decide que irá lutar com Akaza até o amanhecer. Nesse momento, Akaza ativa sua bússola e a luta de verdade irá começar. Rengoku e Akaza avançam, um choque imenso é mostrado. Akaza pula aos céus e utiliza seu estilo aéreo. Rengoku rapidamente utiliza a quarta forma da respiração das chamas para defender o ataque. Akaza desce ao chão e Rengoku rapidamente se aproxima, percebendo que estava na hora de eliminar a distância e tentar eliminar o Ani. Nesse exato momento, Akaza cita o quanto a velocidade de Rengoku é incrível e ao mesmo tempo trocam golpes. Akaza cita o fato que Rengoku irá morrer, logo todas suas habilidades serão totalmente destruídas pelo tempo. Rengoku o refuta e continua a lutar. Depois de uma pequena troca de golpes, Akaza cita: "Eu nunca havia enfrentado um Pilar das Chamas." Rengoku, enfurecido, utiliza a quinta forma da respiração das chamas, e Akaza utiliza o estilo Hanshiki, que é um ataque caótico na direção de Rengoku. Rengoku tenta defendê-lo com a quinta forma e ao mesmo tempo atacar, e a luta para. No segundo momento, Rengoku está cansado, já não consegue mais lutar e está finalizado. Logo depois, Akaza, em vez de acabar com a luta, prefere conversar mais um pouco, insinuando o quanto demônios são superiores. Rengoku aproveita a brecha e utiliza sua nona forma, indo de frente com Akaza. Akaza para o ataque, rapidamente finalizando Rengoku. Não irei considerar depois aqui, porque o Akaza tranquilamente deixou o Rengoku, obviamente, tocar seu pescoço. Logo, não é necessariamente um feito do Rengoku. Gyu Tomioka avança em alta velocidade contra Akaza e Akaza responde na mesma altura, logo em seguida citando que fazia 50 anos que ele não encontrava um Hashira da água. Automaticamente utiliza o mesmo estilo que usou em Rengoku, o estilo Hanshiki, caótico. Tomioka se acalma e rapidamente usa sua 11ª forma, Calmaria, parando totalmente o ataque. Akaza, impressionado, diz que é a primeira vez que ele vê essa forma entre os Hashiras da água. Tanjiro tenta ajudar Tomioka, mas rapidamente é subjugado. Tomioka decepa o seu braço. Rapidamente, Tomioka e Akaza começam a trocar golpes, gerando uma incrível onda de choque. Tanjiro tenta novamente ajudar Tomioka, mas é instantaneamente retirado da luta, com um chute lateral. Tomioka defende Tanjiro, entrando em sua frente e continua a trocar golpes. Em outro momento, Akaza cita o quanto a esgrima de Tomioka é refinada, algo realmente belo. Akaza pergunta o nome de Tomioka enquanto trocam golpes e Tomioka apenas diz que não irá revelar seu nome para um demônio. Rapidamente, Akaza chuta Tomioka para longe, utilizando o seu estilo perna. Em seguida, Tomioka volta do ataque, cortando os dois braços de Akaza para salvar Tanjiro, que estava tendo a sua espada quebrada. Tomioka cita que suas costas estão queimando de dor e que agora isso o irritou, logo depois citando que não estava com vontade de lutar, porém, Akaza era um oponente tão formidável que foi a primeira vez que ele teve alguma dificuldade em muito tempo. Logo em seguida, ativando sua marca do caçador, o que, a partir daqui, não irei considerar, afinal, Tomioka já está com a marca, e o debate é Tomioka sem a marca contra Rengoku.
Porém, créditos ao final, onde Tomioka, um pouco antes de Akaza lançar o seu estilo final, perde sua marca e consegue sair vivo do estilo final, mesmo com a espada quebrada e sua marca recém-desativada. Ainda consegue trocar alguns golpes com Akaza sem cabeça, mesmo depois de ter recebido mais de 100 danos diretos do Akaza do seu estilo mais poderoso. Isso realmente é incrível. Bom, agora com ambas as lutas narradas, vamos fazer uma breve comparação de atributos entre ambos os personagens, e assim declarar o vencedor. Primeiramente, força física. Aqui é nítido um empate, afinal a própria autora já confirmou isso e eu não vou ficar questionando ela sobre isso, afinal é a criadora da obra. Segundamente, velocidade. Se você considerar a velocidade de locomoção de Rengoku, sim, ele possui uma vantagem, assim como a própria autora confirmou, e eu não posso ir contra isso. Porém, em termos de reflexo e agilidade corporal ou velocidade de combate, é nítido que Gyu possui uma vantagem. Afinal, Gyu Tomioka conseguiu trocar golpes com Akaza por um tempo maior, além de conseguir causar danos, decepar um membro e proteger Tanjiro 2 vezes. Isso tudo sem estar lutando com tudo, já que ele mesmo afirma depois de voltar do chute de Akaza que não estava lutando com tudo, que não estava com vontade. Então é nítido que Tomioka possui pelo menos uma vantagem em agilidade e reflexos. Com isso dito, o ponto é obviamente para Gyu Tomioka. Agora resistência e estamina. A resistência é um tanto quanto difícil de se comparar. Rengoku acabou levando o Hanshiki junto da sua quinta forma e acabou beirando a morte. Tomioka, por outro lado, recebeu o estilo perna de Akaza, que em teoria é mais poderoso, afinal os chutes são muito mais fortes do que pernas. Recebeu ele, começou a voar pelo castelo infinito, quebrando inúmeras paredes de concreto e madeira, e mesmo assim seu único dano foi uma simples queimadura das costas. E vale lembrar que o chute ele tomou praticamente diretamente, diferente do Rengoku, que tinha a quinta forma para defendê-lo. O único fade recente de Rengoku mostrado é o fato dele conseguir lutar por mais um tempo, mesmo depois de Akaza ter perfurado seu peito. Mas como sabemos, personagens à beira da morte tendem a ter um súbito aumento de poder em Kimetsu, assim como Tokito fez quando foi partido ao meio, sendo que o próprio Tokito obviamente não possuía mais resistência que o Tomioka, sendo que o mesmo afirma que não conseguiria sobreviver sem um membro, já Tomioka sobreviveu. É nítido que quando o personagem está à beira da morte, ele consegue um aumento muito grande de poder, e isso vale para qualquer Hashira poderoso. Isso vale tanto para o Gyu, tanto para o Rengoku, tanto para o Sanemi, tanto para todos os outros. Então isso não é necessariamente um feito de resistência, sim só por um momento onde Rengoku conseguiu ter um boost de poder que conseguiu fazer aquele feito. Porém, em termos brutos, Rengoku não possui nenhum feito de resistência, apenas somando o dano do Hanshiki. O máximo que se pode dizer é um empate, afinal os dois supostamente teriam físicos similares, mas infelizmente Tomioka possui mais feitos. E ainda como bônus eu poderia citar o final da obra, onde Tomioka, mesmo com a marca desativada, depois de tomar inúmeros danos do castelo infinito e fora do castelo, conseguiu sobreviver, lutar com o Tanjiro, tomar ainda mais danos e não morrer, coisa que nem mesmo Sanemi fez, já que Sanemi acabou desmaiando e beirando a morte. E caso você ache que Tomioka não sofreu muitos danos durante a obra, eu vou citar só os danos que ele recebeu durante as 5 horas que passou no castelo infinito. Ele teve costas queimadas, cabeça cortada, ombro aberto, recebeu mais de 100 golpes do estilo mais poderoso de Akaza, sendo que nesse momento não existia mais a marca em seu rosto. Teve seu outro ombro aberto e perna abertas brutalmente por Muzan, lutou por mais de 35 minutos com Muzan, com seu veneno destruindo as células do seu corpo por boa parte da luta. Teve seu braço decepado, recebeu o dano da grande explosão de Muzan junto de todos os Hashiras que estavam por perto. Ele recebeu mais um soco do Tanjiro Oni e foi lançado com toda a força em outra parede por outra rajada de energia de Tanjiro, e mesmo assim continuou vivo e sequer desmaiou. Com isso dito, o ponto é obviamente para Gyu Tomioka. Com tudo isso, também já se pode dar o ponto de que Tomioka possui uma maior estamina. Afinal, mesmo que você argumente que Rengoku lutou uma noite inteira com Akaza, isso não é verdade. Afinal, o próprio Tanjiro, antes da luta, deixa bem claro que já estava quase amanhecendo, então ele não lutou uma noite inteira. E mesmo que você argumente que Rengoku acabou lutando uma noite inteira contra os tentáculos da lua inferior 1, vale lembrar que o Tomioka matou inúmeras luas inferiores no Castelo Infinito antes de Akaza e depois de Akaza, ou seja, é muito fácil concluir que Tomioka possui sim uma maior estamina. Afinal, se você considerar todos os feitos do Castelo Infinito com marca ou sem marca, e mesmo depois da marca desativar, Tomioka não desmaia e continua lutando mesmo com todos os danos e depois das 5 horas de luta que ele teve no Castelo Infinito e com Muzan. Por isso, ponto para Tomioka. Capacidade destrutiva. Rengoku e Tomioka em si não possuem grandes feitos de destruição mostrados, porém, por um único momento, Rengoku acabou usando a sua nona forma, e naquele momento em específico, o seu fator destrutivo estava maior que o de Gyu Tomioka. Porém, querendo ou não, é só por um momento, mas ainda assim irei considerar, afinal é um feito, e se ele por algum motivo conseguir usar a nona forma, seja por Gyu deixar ou Gyu acabar baixando sua guarda, ele poderia sim ter uma vantagem destrutiva. Ataque e defesa. Rengoku não sabe usar sua respiração, apenas possui 4 formas ofensivas para atacar, já Tomioka possui um total de 10 formas totalmente dominadas e elevadas ao limite, sendo essas mesmas formas podendo ser mudadas para tal estilo de oponente, criando formas novas para criar novos estilos de ataque
ataques se adaptem às fraquezas do seu oponente. Além que, em termos de efeitos, Rengoku, enquanto o Akaza ativou a bússola, sequer conseguiu tocar o Oni sem ele permitir o uso da nona forma. O único momento que Rengoku conseguiu causar algum dano ao Oni foi no momento que ele usou a sua quinta forma, onde cortou seu peito, porém teve que sacrificar todo o seu corpo e praticamente perder a luta. Já Tomioka, por outro lado, conseguiu decepar um braço de Akaza ao mesmo tempo que protegia Tanjiro. Muitos irão argumentar que Rengoku antes da luta conseguiu cortar um braço, mas ali obviamente não é a mesma coisa, afinal Akaza nem estava com a sua bússola ativada. Isso obviamente o deixava muito mais fraco, já vemos como Akaza luta sem a sua bússola, ele fica consideravelmente mais fraco. E eu sei que muitos vão argumentar o feito da nona forma, porém isso não necessariamente pode ser considerado, afinal Akaza nitidamente deixou Rengoku usar a nona forma. Considerar a nona forma é igual considerar no final onde Tomioka avança com a quarta forma da respiração da água e abre o Akaza inteiro, cortando ainda mais do que Rengoku. Esse feito é a mesma coisa que considerar o feito de Gyu no final da luta de Akaza, ou seja, no fim daria da mesma. Defesa, não há necessidade de discutir, Tomioka lutou mais 4 que Rengoku, recebeu os menos ataques, defendeu a grande maioria. E, posteriormente, mesmo no final da luta, conseguia defender os golpes de Akaza com uma espada quebrada, sem a marca e golpes extremamente poderosos. E, se você considerar, posso atestar o fato de Tomioka sair vivo do estilo final com a sua defesa Nagi. Logo depois, mesmo que seja com a marca, ele defendeu os golpes de Muzan sozinho enquanto protegia Tanjiro e o carregava, foi o pilar que defendeu os outros como suporte, e ainda no final, mesmo todo ferrado, conseguia defender os outros caçadores de Tanjiro Oni. Ou seja, é nítido uma superioridade, inclusive a própria respiração da água é superior em defesa às outras respirações. Com isso dito, o ponto é obviamente para Gyu Tomioka. Respiração. Rengoku não sabe usar sua respiração completa, além de não ter tido um treinamento adequado. O mesmo só foi aprender a usar a respiração das chamas por meio de um livro de instruções da família Rengoku. Já Tomioka, além de dominar as 10 formas de respiração, ele criou uma própria depois de elevar ela além do limite. E antes que falem que isso não é um grande feito, porque personagens mais fracos que ambos, como o Banai, criaram inúmeras formas de respiração, isso não necessariamente é um bom argumento. Afinal, pegar uma respiração já está pronta e a modificar como o Banai fez não é necessariamente tão incrível quanto pegar uma respiração antiga que Iorishi criou para os seus caçadores e elevar além do limite. É algo extremamente difícil, ainda mais para a respiração da água, que foi a respiração mais utilizada durante as eras e mais aperfeiçoada consequentemente, e apenas Gyu Tomioka conseguiu fazer isso. Logo se conclui que, obviamente, Gyu Tomioka possui um refino melhor de sua respiração. Com tudo isso, acho que já fica bem óbvia a superioridade de Tomioka Rengoku. E caso não esteja convencido, aqui mais pontos breves que são a favor de Tomioka. Tomioka enfrentou uma Akaza mais forte que já tinha total conhecimento de sua respiração, diferente de Rengoku, cuja Akaza afirma que nunca tinha matado um Hashira das Chamas. E não adianta dizer que Tomioka também ficou mais forte por causa de ter no pilar e porque passou 10 meses da luta de Rengoku. Afinal, já foi confirmado que demônios evoluem em um ritmo muito mais acelerado. Então você afirmar que a Akaza estava mais forte e que Tomioka também estava mais forte não pode ser citado de uma maneira exata. Afinal, se Tomioka dobrou sua força, a Akaza, por ser um demônio, teria que ter evoluído muito mais, seria triplicado, quadruplicado, quintuplicado. Ou seja, querendo ou não, em qualquer situação, Tomioka teria uma vantagem e a Akaza estar um pouco mais forte pelo menos. E citando o fato de a Akaza estar mais forte, vale lembrar que os golpes desferidos em Tomioka e em Tanjiro, em sua grande maioria no Castelo Infinito, possuíam um raio de destruição muito maior, diferente dos ataques desferidos em Rengoku, que eram claramente menores e menos destrutivos, o que mostra uma seriedade maior por lado do Akaza no Castelo Infinito. Afinal, faz sentido, aquela luta era muito mais importante do que a de Rengoku, não faria sentido o Akaza segurar tanto, ele precisava acabar com os caçadores rápido para poder finalizar os outros que ainda estavam vivos no Castelo Infinito. Com tudo isso, fica nítido a superioridade de Tomioka em relação a Rengoku. Bom, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, que isso talvez me motive a fazer mais algum vídeo. Caso discorde, deixe seu comentário aí abaixo, com respeito, claro. Valeu, até outro dia.